Imagine um mundo onde o caos reina absoluto, onde a esperança parece uma memória distante e a humanidade luta para sobreviver em meio a um cenário devastador. As profecias do Apocalipse se cumpriram. Guerras, pragas, fome e desastres naturais devastaram o planeta, deixando um rastro de destruição e desespero. Mas em meio a esse cenário sombrio, uma promessa antiga oferece uma centelha de esperança: a volta de Jesus Cristo, como descrito nas Escrituras. Será que ele retornará para salvar a humanidade e trazer a redenção? Neste vídeo, vamos explorar como o mundo chegou a esse ponto crítico e como a chegada de Jesus transformou o destino dos sobreviventes, cumprindo as profecias bíblicas e oferecendo um novo começo para todos. Prepare-se para uma jornada épica e emocionante, onde fé, esperança e milagre se entrelaçam em um conto de redenção. Fique conosco até o final para descobrir como a presença de Jesus pode trazer luz em meio à escuridão. O mundo estava irreconhecível. As cidades, outrora repletas de vida, agora eram sombras do que foram um dia, tomadas por ruínas e destroços. O céu, permanentemente coberto por nuvens densas e escuras, raramente permitia que a luz do sol tocasse a terra. A água potável era escassa, e os rios e oceanos estavam poluídos e cheios de veneno. As profecias do Apocalipse se desenrolaram diante dos olhos da humanidade. Guerras devastadoras deixaram nações inteiras em escombros, com sobreviventes lutando por recursos limitados. Pragas, como nunca vistas antes, varreram o globo, ceifando vidas aos milhões. A fome se espalhou, com terras outrora férteis se transformando em desertos áridos, incapazes de sustentar qualquer forma de vida. Em cada esquina, o desespero era palpável. Famílias despedaçadas, crianças órfãs e idosos abandonados lutavam para encontrar um abrigo seguro. As pessoas estavam no limite, presas em um ciclo interminável de medo e sobrevivência. Em meio ao caos, surgiram falsos profetas e líderes tiranos, prometendo salvação em troca de lealdade cega, apenas para explorar ainda mais os desesperados. O cumprimento das profecias bíblicas era inegável. A Terceira Guerra Mundial, como descrita nas Escrituras, havia se materializado, com nações se voltando umas contra as outras em conflitos sangrentos e intermináveis. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, a peste, a guerra, a fome e a morte, cavalgaram pela terra, espalhando terror e destruição. Os terremotos abalavam o planeta com uma frequência alarmante, derrubando o que restava das construções humanas. Vulcões entraram em erupção, lançando cinzas e lava que enterravam cidades inteiras. Os mares se levantaram, engolindo ilhas e costeiras, e as estrelas caíram do céu como sinais profetizados. As pessoas, em meio a esse desespero, começaram a lembrar das antigas Escrituras. A Bíblia, que muitos haviam esquecido ou ignorado, de repente se tornou um foco de esperança. Alguns acreditavam que a única salvação poderia vir da promessa de um retorno divino, a volta de Jesus Cristo. E foi nesse momento de máxima escuridão que a promessa de luz começou a brilhar, oferecendo uma tênue esperança para os que ainda tinham fé. Eles aguardavam ansiosamente por um sinal, uma indicação de que a profecia da volta de Jesus estava prestes a se cumprir, trazendo redenção e restauração ao mundo devastado. O desespero era a única constante na vida dos sobreviventes. A cada dia, a luta pela sobrevivência se tornava mais intensa. As pessoas andavam pelas ruas destruídas com expressões vazias, o brilho da esperança extinto de seus olhos. Famílias se escondiam em abrigos improvisados, temendo os perigos que espreitavam em cada esquina. Os relatos dos sobreviventes eram arrepiantes. Muitos perderam tudo: lares, entes queridos e a própria fé na humanidade. Em um campo de refugiados, uma mãe soluçava enquanto segurava o corpo sem vida de seu filho, vítima de uma das muitas pragas que assolaram a terra. Nas cidades, bandos de saqueadores sem escrúpulos se aproveitavam dos mais fracos, tomando à força o pouco que lhes restava. A fome era uma realidade cruel. Crianças com rostos encovados imploravam por migalhas de comida, enquanto adultos se rebaixavam a comer qualquer coisa que pudessem encontrar, mesmo que estivesse estragada ou contaminada. As filas para distribuição de alimentos se tornavam cada vez maiores, e os recursos, cada vez mais escassos.
A violência era desenfreada. Em uma luta desesperada por sobrevivência, as pessoas atacavam umas às outras por um pedaço de pão ou um gole de água. As ruas estavam manchadas de sangue, e o som dos gritos e do choro era uma constante perturbadora. O medo dominava os corações, e ninguém sabia em quem confiar. Apesar de todo esse desespero, pequenos grupos de fiéis mantinham a chama da fé acesa. Reuniam-se em segredo para orar, buscar consolo e compartilhar a esperança na promessa da volta de Jesus. Para muitos, essa era a única coisa que os mantinha de pé, a crença de que a salvação estava próxima. Em uma dessas reuniões, um ancião falava com voz firme e serena. Ele lembrava a todos das palavras das Escrituras, das promessas feitas e do amor inabalável de Deus. Ele voltará, dizia ele com convicção. E quando isso acontecer, todas essas dores e sofrimentos serão transformados em alegria e paz. Precisamos manter nossa fé e estar prontos para recebê-lo. Esses momentos de esperança eram raros, mas preciosos. Em meio ao caos e à desolação, a promessa da volta de Jesus oferecia um vislumbre de luz, uma razão para continuar lutando e acreditar que, um dia, a humanidade seria redimida e o mundo restaurado. E então, em meio à escuridão, um sinal apareceu. Um brilho intenso iluminou o céu, rompendo as nuvens densas e escuras. Os sobreviventes olharam para cima, atonitos, enquanto uma figura radiante descia do céu. Era Jesus Cristo, cumprindo a promessa de seu retorno. Ele veio com uma luz tão intensa que parecia afastar a própria escuridão, trazendo consigo uma sensação de paz e esperança. A chegada de Jesus foi um evento monumental. As trombetas soaram, e os anjos o acompanharam, cantando hinos de louvor. As pessoas, que antes estavam presas em um ciclo de desespero, agora se ajoelhavam em reverência, lágrimas de alegria escorrendo por seus rostos. O mundo, que parecia condenado, agora tinha uma nova chance. Jesus começou a caminhar entre os sobreviventes, e com cada passo que dava, milagres aconteciam. Os doentes eram curados instantaneamente. As feridas se fechavam, e as doenças desapareciam. Aqueles que estavam famintos recebiam pão e peixe, multiplicados milagrosamente em suas mãos. A água contaminada se purificava, tornando-se cristalina e potável. As terras, que antes eram estéreis, começaram a florescer novamente. Plantas brotavam do solo árido, e árvores frutíferas surgiam, oferecendo alimento em abundância. Animais retornavam, preenchendo as florestas com vida e movimento. O mundo estava sendo restaurado diante dos olhos atonitos dos sobreviventes. Jesus então se dirigiu a todos, sua voz cheia de compaixão e autoridade. Eu prometi que voltaria, disse ele. E aqui estou, para trazer a redenção e a renovação. Todos os que acreditaram, todos os que mantiveram a fé, serão recompensados. Este é o começo de um novo mundo, onde o amor, a paz e a justiça prevalecerão. Os líderes tiranos e os falsos profetas, que haviam explorado o desespero dos outros, foram confrontados por Jesus. Com um simples olhar, ele desmascarou suas mentiras e trouxe justiça. Eles foram julgados e suas ações reveladas. A verdade triunfou sobre a falsidade, e a justiça divina foi estabelecida. Os sobreviventes, agora cheios de uma nova esperança, começaram a reconstruir suas vidas sob a orientação de Jesus. As comunidades se uniram, ajudando-se mutuamente e compartilhando recursos. A bondade e a compaixão floresceram, substituindo o egoísmo e a desconfiança. As crianças riam novamente, e os adultos trabalhavam juntos para criar um futuro melhor. A presença de Jesus trouxe uma transformação profunda. Não era apenas uma restauração física do mundo, mas também uma renovação espiritual. As pessoas redescobriram a fé e o amor ao próximo.
A paz interior que sentiram foi um reflexo da paz que agora reinava no mundo. Se você gostou deste vídeo e quer saber mais, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no botão de gostei. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam encontrar inspiração e esperança nas profecias bíblicas. Até o próximo vídeo.